Olá, eu me chamo Maria Rocha e sou professora de língua italiana. Eu trabalho online para uma plataforma chamada Pliply, mas hoje estou iniciando um curso de língua italiana aqui no YouTube. Eu espero que você que está assistindo a minha aula, que vocês que estão assistindo a minha aula gostem. E dependendo das visualizações, dos comentários, né, se vocês gostarem, eu darei continuação ao curso, começando do nível 0 hoje até o nível mais avançado. Eu sou brasileira, mas eu morei na Itália por 9 anos, onde estudei a língua e a cultura italiana. Começando a falar do italiano, eu ensino também do 0 a nível avançado. Ensina as 4 competências: ler, escrever, falar, entender. Prepare para certificações linguísticas, mas não estou aqui vendendo as minhas aulas, até mesmo porque eu já tenho muitos alunos. Então, eu vou fazer mesmo um curso gratuito online, gratuito aqui no YouTube, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre italiano, português. Italiano, português, como espanhol, né, francês, romênio, são línguas latinas. Então, o italiano e o português, sendo línguas latinas, são muito parecidas, mas são línguas diferentes. O alfabeto português é o mesmo alfabeto italiano, só que a pronúncia de muitas sílabas portuguesas são iguais a muitas sílabas italianas, mas há muitas sílabas diferentes. E precisamos ter muita atenção para não falar um italiano aportuguesado, porque não é nem uma coisa nem outra. Então, precisamos aprender bem a pronúncia italiana para não falar um italiano aportuguesado, que é uma coisa que não, uma língua que não existe, ou é italiano ou é português. Uma outra coisa que devemos fazer atenção é aos falsos cognatos. Há muitos falsos amigos, né? Como já dizia o ditado, nem tudo que parece é. É verdade que muitíssimas palavras porque se parecem com o português, realmente são o que parecem. Mas há muitos que são falsos amigos. E eu dou um exemplo aqui para vocês. Eu vou estar escrevendo aqui abaixo, na descrição, e vou estar enviando também algum material, certo? Que vocês podem abrir e podem acompanhar pelo material também. A palavra prego, por exemplo, prego, no português a gente fala prego, no italiano é prego. Muda um pouco a pronúncia e o significado é totalmente diferente. O prego no português, né, o de colocar na parede para pôr um quadro, no italiano se chama chiodo, falso amigo. O prego no italiano há vários significados, que eu darei para vocês alguns hoje. E outra coisa que eu tenho que falar também é que no italiano, o italiano é uma língua que há muitos gestos. Se pode falar italiano sem dizer uma palavra, através dos gestos. Mas isso nós vamos estar falando em uma outra aula, certo? Sobre a língua dos gestos. Então, a palavra prego, o que significa? Um dos significados da palavra prego é o nosso de nada, né? A pessoa diz grazie, obrigado, obrigado, obrigados, obrigadas. E o italiano diz prego, que é o nosso de nada. Outro significado do prego é o nosso pois não. Você vai na loja e o vendedor fala pois não. No italiano, prego. Quando você se coloca à disposição para ouvir alguém, pois não? Prego. O outro prego é usado quando você não entende o que a pessoa falou. Ou porque você não escutou, ou porque você realmente não entendeu, ou porque a pessoa falou uma coisa absurda que você quer que a pessoa repita uma outra vez para ver se realmente foi aquilo que você entendeu. E no caso deste prego, ele vem acompanhado com a linguagem não verbal. Seria o nosso prego. Outro significado do prego é o pode fazer o que você perguntou se podia, qualquer coisa. Digamos que você está lá no hotel de Roma, que no italiano a gente fala que é Roma, e você viu vários volantini, vários panfletos, mas tem um que é um livro e tem um mapa de Roma, na capa. Está ali junto com aqueles panfletos turísticos. Só que você não sabe se aquele livro é gratuito ou se você deve pagar.
E você pergunta, né, posso prendere questo libro, né, posso pegar este livro? Aí a recepcionista vai dizer, prego, né, quer dizer, claro, né, pois não, pode pegar. Se você está na fila do supermercado, foi fazer as compras para todo mês, está com o carrinho, né, cheio, e eu fui lá comprar só 2 ingredientes que faltaram para uma torta, né, para um bolo, eu vou pedir para passar na sua frente e você gentilmente vai deixar, certo? Então eu chego lá e digo, me excuse, né? A gente usa o me excuse, o me excuse é desculpe-me, mas o me excuse é também um com licença quando você chama a atenção da pessoa até você. Então eu vou dizer, me excuse, posso passare davanti o solo queste due cosette? Né? Com licença, eu posso passar na sua frente? Então só essas duas coisas. Aí você, gentilmente, né, vai deixar, você vai dizer prego, quer dizer pode passar na frente. Outro significado do prego, digamos que eu e você estamos ali, né, com o celular, vamos pegar o elevador. E estamos com a cabeça baixa, olhando o celular e caminhando. Só que aquele elevador são aqueles elevadores que tem uma portinha muito estreita, que só entra uma pessoa. Só que nós estamos olhando para o celular e não estamos olhando para frente. Nós vamos entrar, os dois ou as duas, né, juntos ou juntas, e vamos nos bater e não vamos conseguir entrar. Só entra uma pessoa por vez. E eu posso dizer assim, ou você, digamos que eu digo prego, né? Se é um homem, geralmente o homem que fala prego, né? Pode passar na minha frente neste sentido, certo? Então, o prego há vários significados e, como vocês viram, é um falso cognato. Bem, agora, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, mas vamos deixar para depois. Eu já falei sobre os falsos amigos, já falei sobre os significados da palavra prego, alguns deles, depois a gente vê mais. Nós vamos começar agora a estudar a fonética. Vamos ler, né, está aqui abaixo na descrição, vamos ler o alfabeto, eu vou ler e vocês vão repetir. O alfabeto italiano, que é igual ao alfabeto português, mas mudam as pronúncias, certo? Não de todos. Vamos lá então. A, B, T, D, E, F, G. A letra G, né? O GI, a gente lê de dia. Vamos voltar, vamos para o início. A, B, T. A letra C, nós lemos, ou C, a sílaba CI, nós lemos T de tijolo, né? CI é 100% ou a letra C. C ou CI é T de tijolo, a pronúncia. D, a letra D, no italiano é D, ela é dental, né? Como é que você faz para falar bem essa dental? Praticamente você vai fazer de conta que aqui é a língua e que aqui são os dentes superiores. Você vai apoiar a língua, né? Aqui, atrás dos dentes superiores, só apoiando. Você vai abrir um sorriso e contemporaneamente a língua desce. Apoia a língua atrás dos dentes superiores, abre um sorriso e contemporaneamente a língua desce. Ó, apoiado, eu abro um sorriso, ó, abri o sorriso, contemporaneamente a língua desceu. Di, né? A gente fala sorrindo, né? Di. A língua está apoiada atrás dos dentes superiores, se abre o sorriso e ela vai descer. D, E, F, G. Como eu falei anteriormente, a letra G ou a sílaba GI, nós vamos ler de dia, né? Para vocês lembrarem bem, de dinheiro, ok? G. Vamos para a próxima letra. H, I, ilunga. A letra J, a gente lê ilunga, mas assim, são raras as palavras com J, né, com ilunga. As palavras com ilunga são palavras latinas. E quando vocês verem essas palavras, vocês vão ler como se fosse um I, né? Por exemplo, agora me vem em mente poucas palavras, só 2. E uma é derivada de outra. Por exemplo, me vem em mente agora a palavra Juventus, né? Que nós no português, quem não sabe o italiano, lê Juventus. Mas não é Ju
porque a J nós lemos I, né? Então fica Juventus, é uma palavra latina, até mesmo porque no italiano não temos palavras terminadas com S. Mas existem muitas palavras estrangeiras que foram incorporadas, né, ao italiano, né? Juventus é uma delas. Vamos para a próxima letra, que é K. Vamos repetir comigo? K. Muito bem. Próxima, L. No caso do L, o L depois da vogal, você vai enrolar a língua, né? E a língua desce com a sílaba seguinte, que no caso em questão é L. M, N, O, P, Q. A letra Q a gente lê Q. R, os R's são fracos. R, S, T. A letra T de tatu, no italiano, ela é dental, né? São duas dentais, la D e la T. Como é que você vai fazer para ler a la T, né? Que é dental. Você vai, é parecida com a letra D, mas é diferente. Parece, mas não é igual. Você vai apoiar a língua atrás dos dentes superiores. É verdade que você vai abrir um sorriso e ela vai descer. Só que quando você abre o sorriso, antes de ela descer, antes de a língua descer, a pontinha dela vai entre os dentes. Ela não sai da boca não, tá? A pontinha vai só entre os dois dentes, né? Superiores, da frente, né? Os dois dentes. Aí você abre o sorriso, a pontinha vai um pouquinho na frente e desce. Ó. Eu coloquei a língua pra fora, mas a língua não vai sair. É só pra vocês entenderem. Abre o sorriso. A língua tá apoiada. Ó. Abre o sorriso. Quando abrir o sorriso, a língua vai a pontinha entre os dentes superiores, os dois, né? E depois ela desce, ó. Vamos lá. Ti. Repita. Ti. Agora nós vamos ver a próxima letra. U. Vu, o, vi. Essa letra O significa ou. É porque a letra V, ela tem dois nomes. Pode ser VU ou VI. Por exemplo, a sigla, né, TV, a palavra TV, nós podemos falar que é TIVU ou TIVI. Depois nós temos VU-dopia, porque são dois Vs. X, são raras as palavras, né, com o X, que é X. Exeta. Aqui abaixo no documento, que eu vou tentar, né? Eu estou fazendo o vídeo ainda, eu vou tentar colocar tudo isso aqui na descrição, depois vocês olhem. Então, aqui no documento, abaixo, nós vamos ter um alfabeto para soletrar. Raramente vocês vão precisar deste alfabeto, né? Um alfabeto internacional para soletrar. No italiano, soletrar significa fare lo spelling. Quando eu precisei, eu não sabia. E quando eu aprendi, eu não precisei. Mas é importante ter, no sentido quando precisar, se precisar. Vocês podem precisar se forem falar o telefone, o nome de vocês, né? Se for um nome brasileiro, um nome que a pessoa não entender, aí vocês vão fazer, né? Fare lo spelling, soletrar. Então, aqui como exemplo, eu coloquei o meu nome Maria, né? Que é o nome mais fácil do mundo. Ele é tanto italiano como é português. Então, vamos supor que eu falei o nome Maria, né? Só um exemplo, claro, e vocês não entenderam. Aí eu vou soletrar. Como é que eu soletro? Falando uma palavra deste alfabeto para cada letra do meu nome. Por exemplo, eu vou falar Milano. Quando eu falo Milano, a pessoa que está do outro lado escreveu M. Ancona, a pessoa escreveu A. Então, eu vou falar Milano, Ancona, Roma, Imola, Ancona. Vou repetir. Milano, Ancona, Roma, Imola, Ancona. Aí a pessoa entendeu, Maria. Ok? Raramente vocês vão precisar dele. Mas vamos agora para a fonologia, né? E antes de abrir o material da fonologia, eu vou explicar para vocês uma outra coisa que eu já falei anteriormente. Na língua italiana, há várias palavras que são de outra língua, elas foram incorporadas na língua italiana. Existem, sobretudo, palavras latinas e palavras inglesas. O que acontece? Quando a palavra, em relação à pronúncia, como vamos ler, né? Qual é a pronúncia da palavra inglesa, né? Allora, quando a palavra inglesa
prestem atenção. Quando a palavra inglesa tiver o mesmo significado no italiano, a pronúncia será inglesa. Se a palavra inglesa tiver o significado diferente, a pronúncia da palavra inglesa será italiana. Por exemplo, a palavra single. Single é solteiro ou solteira em ambas as línguas. Single é solteiro no italiano e também no inglês. Então, pronúncia italiana. Mas a palavra water, né, escrito no inglês é water, né? Só que o water é em inglês. Só que o water não é água no italiano. Porque água no italiano é aqua. Então, a pronúncia é diferente. Então, a palavra a gente vai ler vate, italianizada. Vate significa aparelho sanitário. Vamos pegar agora a parte de fonologia. A primeira sílaba acompanha aí abaixo na descrição. A primeira sílaba que eu dou para vocês é o che, né? O che é C-E, o C-E. Eu leio che. Exemplo, cena. Cos'è cena? Cos'è significa o que é. Cos'è, o que é. Cena é jantar. Próxima sílaba, ci, que é o C-I, é ci. Exemplo, cipolla. Né? E aqui nós encontramos uma doppia, cipolla. Quando nós temos o L depois da vogal, nós vamos enrolar a língua. E a língua desce com a sílaba seguinte, que no caso é lá, cipolla, que é cebola. Mas vamos fazer aqui uma parêntese e falar sobre le doppie. Cosa sono le doppie? São duas letras iguais, né? Se nós não falarmos le doppie, o que é que vai acontecer? Podemos estar falando uma outra coisa. E às vezes pode ser até embaraçante, entende? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a parola dita, só com T. E temos a palavra com 2 T's. Dita. Dita, olha a diferença. Dita, o que é dita, né? É um plural irregular. Dita são dedos. Edita é empresa. Já pensou se você não fala le doppie, você vai falar assim: eu trabalho nos dedos. Lavoro nella dita. É dita. Para falar bem le doppie, o que é que podemos fazer? O que é que temos que fazer, né? Nós vamos, praticamente aqui são le doppie, e aqui é a vogal. Vocês vão olhar para a vogal anterior. Praticamente esta vogal vai pular uma ponte. Chega aqui, ela puxa um pouquinho da consoante e solta tudo. Vou fazer em câmera lenta. Ó, di. Observe que eu segurei o T. A língua está até atrás dos dentes. Observem bem, ó. Di. Eu estou segurando o T, entende? Depois eu solto tudo, ó. Dita. Falando normalmente, né? Velocidade normal. Dita. Então, o segredo de ler bem le doppie é simplesmente alongar a vogal anterior a le doppie, pega um pouquinho da consoante e solta tudo. Dita, que é empresa. Vamos voltar então agora para a próxima sílaba. Nós lemos primeiro ti, né? Exemplo, cipolla. O próximo exemplo é que, né? O CHE a gente lê que. O CHI a gente lê que. Exemplo, chiesa. Cos'è? O que é? Cos'è una chiesa? O que é una chiesa? É uma igreja. O GE, nós vamos ler G, exemplo, geloso, que é ciumento. E o GI, como eu falei anteriormente, GI é de dinheiro. Exemplo, giallo, que é amarelo. Sim? GHE, eu leio G. GHI, eu leio gui. Exemplo, ghiaccio, que é gelo. Vamos voltar um pouquinho lá no C.
As sílabas K, Ko, Ku é como o português. Já o sé, si no português, no italiano eu leio che, ti. Para fazer o che, ti forte, né, o som forte, eu vou colocar um H entre o CE e o CI. Vai ficar que, ki. Já nas sílabas do G, ga, go, gu é forte. Para fazer o GG é o som suave. Para fazer o GG duro, eu vou pôr o H no meio, entre o GE e o GI. Então, vai ficar ge, gi. E se eu tiver o GU, né, como no português a palavra sangue, se eu tiver o GU ou o QU mais vogal, eu vou ler como se tivesse o antigo trema. Que no italiano, a palavra sangue no português, escrita igual, no italiano eu leio sangue, porque GU mais vogal, QU mais vogal, eu leio como se tivesse o antigo trema. Por exemplo, QUA, eu leio quá, né? Como o patinho faz, quá, quá, né? Quá. QUI, eu leio qui. Agora, vamos para a próxima sílaba, que é o GL. O GL no italiano praticamente é o nosso LH, só que é mais enrolado. Quando vocês forem falar o GLI, praticamente o G, você enrola a língua e depois fala LI. Enrola a língua com o G e fala LI. Por exemplo, ó, eu enrolei a língua com G e vou falar LI. Li, li. Exemplo, figlio e foglia. Já filho significa filho mesmo, não é falso amigo, né? O que parece aqui no caso é. E folha é folha. O GN no italiano tem o som do NH, né? De farinha, de passarinho, de ninho. A palavra campanha no italiano, no português, significa campo. E como podemos ver, o gênero masculino e feminino não sempre coincide. Na maioria das vezes sim, mas não sempre. Campanha no italiano é feminino, campo no português é masculino. Agora, a sílaba SCE, né, STE, nós vamos ler che, né, como XE, che. SCI, nós vamos ler chi, né? Chi de xícara. Exemplo, peixe, que é peixe. Estívulo, que é escorregador. Agora, lendo aqui as sílabas do SC, nós vamos ler duros. Cas, cos, cu. O chiado é só no che, chi. Para fazer esse che, chi, com o som duro, nós vamos pôr o H. Pondo o H, vai ficar ske, ski. E tenham cuidado com as palavras que começam com S consoante, porque o brasileiro, né, acaba pondo um I ou um E antes deste S. Porque nós, no português, não temos palavras começadas com S consoante. Temos palavras começadas com S, como escola, e temos palavras começadas com IS, como isqueiro. Por exemplo, a palavra esquerda, quem está aprendendo fala esquerda, põe o I, não há o I. Mas não é nem só quem está aprendendo, se falar muito devagar, vai acabar pondo o I, entende? Então tem que se policiar quanto a isso. Como é que nós vamos fazer para não pôr o I, né, antes desse S? Vocês vão, por exemplo, as sílabas que, vocês vão fazer de conta que são duas sílabas. Fala o S, serpente, e se apoia no que, ó. Começa o S e apoia na vogal, no caso, ske. Aí não vai ter perigo de você falar um I e um E antes do S. Scheda telefônica, que é cartão telefônico. Para terminar a nossa aulinha de hoje, né, eu gostaria que vocês, ou você, olhasse o mapa da Itália, certo? O mapa da Itália com as regiões. No italiano, né, nós falamos que a Itália há 20 regiões. Quando falamos em 20 regiões, nós estamos nos referindo é como se fossem os 26 estados brasileiros mais a capital. Só geograficamente falando, só para vocês terem uma noção, certo?
porque politicamente, administrativamente, não c'entra niente, não tem nada a ver, né? Itália é uma república parlamentar, não é federativa. Então, as regiões, elas são autônomas, exceto as regiões, elas não são autônomas, como os estados brasileiros, né, que têm autonomia. As regiões italianas não são autônomas, tranne que, exceto umas, né, como Trento, Bolzano, existem algumas regiões que são autônomas, poucas, certo? Mas se nós formos falar de regiões como no Brasil, né, norte, sul, na Itália são 3. A gente fala que é o Nord, que é o norte, e o Centro, que é o centro, e o Sud, que é o sul. Então, as 20 regiões, nós podemos comparar aos 26 estados brasileiros, só para ter uma noção. Falo já outra coisa, que no italiano, a palavra capitale é só capital de país, né? Brasília é a capitale del Brasile. Roma é a capitale dell'Italia, né? De Itália. Se for capital de região, no caso da Itália, ou capital de estado, no caso do Brasil, nós dizemos que é capoluogo, certo? Por exemplo, nós dizemos que Bolonha é o capoluogo de Emília-Romanha. Bolonha não é capitale, é capoluogo. Mas vamos ler as regiões da Itália, né, para conhecer um pouquinho e praticar a pronúncia? Allora, vamos ler as regiões do norte, certo? Então, vamos lá. Regiões do norte da Itália. Que a primeira é Trentino Alto A primeira que eu vou ler, né, no caso. Trentino Alto Adige. Repitam. Trentino Alto Adige. Vamos para a próxima. Friuli, Venezia, Giulia. Friuli, Venezia, Giulia. Sim? Vamos para a próxima. Veneto. Poi, Emília-Romagna. Emília-Romagna. Eu morei em Emília-Romagna. Molto bella. Ora, Valle d'Aosta. Lombardia, né? Lombardia, il capoluogo é Milano. Piemonte, Piemonte, capoluogo é Torino. Ligúria, capoluogo Gênova. Capoluogo é capital, ok? No Brasil, no italiano é capoluogo. Agora, vamos para o centro, né? Toscana. Toscana, che per me è la regione più bella d'Italia. Dopo Umbria, Marche, Lazio, dove c'è Roma. Roma è la capitale d'Italia, ma è anche il capoluogo di Lazio. Abruzzo, vamos para o sul, tem Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicília, Sardenha. Então, nós acabamos de ler, né, as 20 regiões da Itália, começando do norte, né, e descendo até o sul. Bene, per oggi basta, né? Por hoje basta, esta é a nossa primeira aula. Na sequência das aulas, nós vamos ver bastante vocabulário para aprender palavras e praticar a pronúncia. E na sequência, vamos estudar gramática, né? Eu vou dar frases para conversação, vou fazer conversações, né? Mas monólogos praticamente, mais para vocês aprenderem. E vamos trabalhar textos, canções, né? Falar um pouquinho sobre a cultura italiana. Se vocês tiverem gostado do vídeo, escrevam abaixo nos comentários. Se tiver alguma crítica a fazer, tudo bem, pode fazer também, lógico. E se tiverem alguma pergunta, podem escrever abaixo que eu respondo. Qualquer pergunta sobre a língua italiana ou a cultura italiana. Se por acaso eu não souber, eu pesquiso e dou a resposta depois para vocês. Então eu espero, né, que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Arrivederci! Tchau!